A primeira coisa que você vê é uma paisagem impossível. Um oceano branco que se estende até o horizonte. As asas do avião recortam um céu tão azul que parece irreal. Você está a mais de 10.000 metros de altitude, flutuando entre camadas de ar tão finas que mal conseguem sustentar o avião. Mas essa imagem serena esconde uma pergunta que quase ninguém faz. Por que voamos tão alto? O que aconteceria se os aviões voassem mais próximos da Terra? Ou tentassem subir ainda mais? A resposta não tem apenas uma face. Não se trata apenas de conforto ou de janelas panorâmicas. Por trás dessa altitude há física, economia e segurança. Tudo é calculado milimetricamente para que um voo seja possível, rentável e, acima de tudo, seguro. O equilíbrio invisível do céu. Voar muito baixo seria como nadar em mel. O ar é mais denso, a resistência aumenta, e os motores precisam trabalhar o dobro para manter a velocidade. Voar muito alto, por outro lado, significa encontrar um ar tão rarefeito que os motores perdem potência e as asas deixam de gerar a sustentação necessária. Entre esses dois extremos existe um ponto de equilíbrio perfeito. Os engenheiros o chamam de teto de serviço. A altitude máxima em que um avião pode operar de forma estável, eficiente e segura. É lá, entre 10.000 e 12.000 metros, que se alcança a mistura ideal entre potência, sustentação e economia de combustível. Nessa faixa, os motores ainda têm oxigênio suficiente para queimar o combustível, as asas produzem a sustentação necessária e a atmosfera é leve o bastante para reduzir a resistência. E isso nos leva ao próximo segredo. O ar como aliado econômico. À primeira vista, parece que voar mais alto tem a ver apenas com evitar turbulências ou apreciar a vista. Mas na realidade, trata-se de dinheiro. Muito dinheiro. Cada metro ganho em altitude significa menos resistência do ar. E, portanto, menos consumo de combustível. A 10.000 metros, o ar tem cerca de 75% menos densidade do que ao nível do mar. Menos moléculas freando o avião significa motores trabalhando com mais facilidade. Para as companhias aéreas, esse detalhe é ouro puro. O combustível pode representar até 40% dos custos operacionais de um voo. Um voo transatlântico, por exemplo, pode consumir entre 50 e 100 toneladas de combustível. Por isso, cada gota economizada significa milhares de dólares a menos em cada trajeto. E é aí que entra uma técnica fascinante, o ascenso escalonado, ou step climb. Durante voos longos, o avião queima combustível e fica mais leve. Os pilotos aproveitam essa mudança de peso para subir um pouco mais de vez em quando. Cada novo aumento de altitude reduz ainda mais a resistência e melhora a eficiência. É um ciclo inteligente que pode economizar milhares de dólares em apenas um voo. Correntes invisíveis que impulsionam os sonhos, mas nem tudo se resume ao ar parado. Nas camadas superiores da atmosfera existem verdadeiras autoestradas de vento, conhecidas como correntes de jato, jet streams. São fluxos de ar que podem ultrapassar 400 km/h, soprando de oeste para leste. Quando um avião entra em uma dessas correntes, sua velocidade em relacal ao solo pode disparar acima de 1.200 km/h, sem gastar uma gota extra de combustível. Por isso, os voos rumo à Europa, que aproveitam essas correntes, costumam durar até 1 hora a menos que o trajeto de volta. Já quando o vento sopra contra, os pilotos precisam ajustar a rota, desviando-se às vezes centenas de quilômetros para evitar uma corrente adversa. Nau e capricho, e uma batalha constante entre velocidade, consumo e segurança. Voando sobre o caos. As turbulências são aquele lembrete de que, por mais que tudo pareça sob controle, ainda estamos viajando dentro de um planeta vivo. Quando o avião começa a tremer e a luz do aperte os cintos acende, não é apenas uma precaução, e a fronteira entre o ar estável e o caos meteorológico. A maioria dessas sacudidas nasce na troposfera, a camada mais baixa da atmosfera, onde se formam as nuvens, tempestades e correntes ascendentes. Essa zona termina por volta dos 9 a 10.000 metros de altitude.
justamente logo abaixo do nível de cruzeiro dos aviões comerciais. Em outras palavras, as aeronaves navegam acima do caos, mas mesmo lá em cima, o céu nem sempre está tão calmo quanto parece. Existe um fenômeno traicoeiro, a turbulência em ar claro, ou CAT, Clear Air Turbulence. Ela não é visível, não aparece nos radares e acontece quando correntes de ar com temperaturas ou velocidades diferentes se cruzam. Por isso, mesmo que você olhe pela janela e veja um céu completamente limpo, os pilotos repetem sempre a mesma recomendação: cinto de segurança afivelado. Não e exagero, e ciência aplicada à sobrevivência. Quando o avião desce de seu céu. Agora imagine que o capitão anuncia: devido às condições meteorológicas, vamos descer a uma altitude inferior à habitual. As nuvens começam a envolver o avião, e as asas parecem cortar algodões cinzentos. Poético? Talvez. Mas, na prática, é uma situação complexa. Voar mais baixo tem consequências muito concretas. O ar se torna mais denso e a resistência aerodinâmica aumenta drasticamente. O consumo de combustível pode subir até 50%. E, além disso, o avião passa a cruzar a zona das tempestades. Os motores, as asas e a fuselagem são projetados para operar melhor no ar leve das grandes altitudes. Ficar voando muito tempo lá embaixo e como usar um carro de Fórmula 1 para fazer frete de tijolos, ele pode até aguentar, mas a eficiência e o desgaste vão às alturas. Por isso, quando os pilotos precisam descer, seja por mau tempo, tráfego aéreo ou emergência, eles tentam retornar à altitude ideal assim que possível. Lá em cima, todo o sistema volta para a sua zona de conforto. Altitude. O tempo que pode salvar vidas. Embora às vezes a gente esqueça, voar alto também é uma questão de segurança. A altitude oferece margem, tempo, oportunidades. Se um avião perde potência ou sofre uma falha grave, esses 10.000 metros de altura se tornam sua melhor defesa. A partir daí, mesmo sem motores, uma aeronave pode planar por mais de 100 quilômetros. Essa distância dá à tripulação o tempo necessário para avaliar a situação, tentar reiniciar os sistemas e procurar um local de pouso. Um caso histórico demonstrou isso da forma mais dura: o voo 09 da British Airways, em 1982. O Boeing 747 atravessou uma nuvem de cinzas vulcânicas sobre a Indonésia. Os 4 motores falharam ao mesmo tempo. Durante 13 minutos, o avião planou em silêncio, descendo de 11.000 metros, enquanto os pilotos lutavam para recuperar potência. Graças àquela altitude e à calma da tripulação, conseguiram reativar 3 motores e realizar um pouso de emergência em Jacarta. Ninguém morreu. E a lição ficou registrada para sempre. A altura pode ser a diferença entre tragédia e sobrevivência. O teto que não se pode cruzar. Se voar alto é tão bom, por que não subir ainda mais? A resposta está nos limites naturais da física. 1. O oxigênio acaba. Os motores a jato, turbofan, precisam de ar para queimar combustível. A cerca de 12.000 metros, o oxigênio disponível é apenas 1/3 do que existe ao nível do mar. Se o avião subir demais, a combustão se torna ineficiente e o empuxo cai. 2. As asas perdem força. Com o ar tão rarefeito, a sustentação diminui. Em determinado ponto, a velocidade mínima para se manter no ar se aproxima perigosamente da velocidade máxima permitida. Os pilotos chamam isso de coffin corner, o canto do caixão, uma zona de margem tão estreita que qualquer erro pode significar perder o controle. 3. A segurança dos passageiros fica comprometida. Se ocorresse uma despressurização acima de 12.000 metros, o tempo útil de consciência seria de apenas 10 segundos. Não haveria tempo sequer para colocar as máscaras. Por isso, os aviões comerciais têm seu limite de altitude, cerca de 12.000 a 13.000 metros. Acima disso, nem os motores nem o corpo humano estão preparados. O futuro, quando voar significar tocar o espaço. Mas a história da aviação não para por aí.
Engenheiros do mundo todo já estão trabalhando em uma nova geração de aeronaves capazes de voar acima dos 30 mil metros. Para alcançar isso, estão desenvolvendo motores scramjet, que aproveitam a velocidade supersônica para manter a combustão mesmo com pouquíssimo oxigênio. Designs ultraleves e aerodinâmicos, capazes de gerar sustentação em um ar quase inexistente. Cabines pressurizadas avançadas, que permitirão manter os passageiros seguros e conscientes em condições extremas. Com essa tecnologia, cruzar um oceano poderia levar menos de 2 horas. E o céu deixaria de ser uma fronteira. Seria apenas o ponto de partida. Então, da próxima vez que olhar pela janela e ver aquele mar de nuvens, lembre-se disso. O avião não está ali por acaso. Ele voa exatamente onde a física, a economia e a segurança se encontram em equilíbrio. Nessa altitude, o consumo de combustível diminui, as turbulências enfraquecem, os motores respiram melhor e as chances de sobrevivência diante de uma falha aumentam. Tudo é calculado ao milímetro para que esse voo, que parece tão simples, seja na verdade um triunfo constante da ciência. E deixo uma última pergunta. Se pudéssemos voar mais alto do que voamos hoje, seria mais seguro ou mais perigoso?